Deus, aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Oh, presença maravilhosa é a tua, Senhor, que inunda os nossos corações. Senhor, continue falando conosco, Senhor, pois nós almejamos e temos sede da tua presença nas nossas vidas. Receba, Jesus, nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E eu quero dizer que é muito bom estarmos, irmãos, aqui juntos, bendizendo e adorando ao Senhor, sentindo a tua doce presença aqui no nosso meio. Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E esta é a razão de estarmos de pé, irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, e elas novas são a cada manhã. Quero compartilhar com os irmãos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Oi? Eu falei Efésios? Então me perdoa, é Filipenses. Obrigado pela ajuda, irmãos. É Filipenses, é de Paulo também, mas é aos irmãos de Filipos. Perdão. Filipenses capítulo 2, verso 1 em diante. Diz o seguinte, irmãos: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Repete comigo, irmão: sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Repete comigo: por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos repetir o mesmo sentimento? Que houve também em Cristo Jesus. Isso, eu esqueci de dizer que era a frase toda, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Repete: esvaziou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Repete: a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Pode repetir: humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Repete comigo: Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Podem se assentar. Eu quero aqui repetir as palavras do apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: ó, dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Eu louvo ao Senhor por essa igreja. E quando eu digo essa igreja, irmãos, eu não estou me referindo à denominação Assembleia de Deus, eu estou me referindo a cada um de vocês, né? A igreja somos nós. A Assembleia de Deus é apenas uma instituição que nos ajuda a nos organizarmos aqui quando nos reunimos. Mas a igreja universal, a igreja de Cristo, somos cada um de nós.
Eu estou feliz de ver a Jéssica e o Vitor lá em cima. Deus abençoe vocês. Vocês sabem que nós amamos vocês. E quando nós começamos, irmãos, a estudar aqui a carta aos Filipenses, a gente precisa contextualizar aqui que essa cidade era uma cidade da Macedônia. Não sei se os irmãos lembram, lá em Atos, no capítulo 16, né? Quando Paulo recebe, né, numa visão, um pedido de socorro. E a Macedônia é a primeira cidade da Europa, né, nos dias atuais, na geopolítica atual, a receber o Evangelho, né? E ela foi fundada por Filipe, o pai de Alexandre o Magno. E Filipenses faz parte das 4 cartas da prisão que o apóstolo Paulo escreveu, junto com Filemão, com Colossenses e com Efésios. E logo no primeiro capítulo, nós vemos muitas palavras de afeto do apóstolo Paulo, né? Eu citei aqui o versículo 3, né? Que dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Mas se nós seguirmos no capítulo 1, no versículo 7 ele diz: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas prisões como na minha defesa, na confirmação do Evangelho. Então Paulo está aqui o tempo todo louvando ao Senhor pelos irmãos de Filipos. E lá no capítulo 16 de Atos, né, nós vemos lá pelo menos 3 narrativas importantes que aconteceram na cidade de Filipos, né? A conversão de Lídia, né? Quando eles estão ali na praia. Aquela mulher, aquela jovem adivinha que vinha falando atrás de Paulo, e Paulo repreende e liberta ele daquele espírito de adivinhação. E quando eles estão no cárcere com Silas, né? Que eles louvando ao Senhor, as prisões se abrem, as cadeias se abrem, o carcereiro, num ato de desespero, tenta tirar sua própria vida, e Paulo repreende, não deixando que ele faça tal coisa. Então, só para os irmãos contextualizarem essa carta, mas Paulo nesse momento está preso em Roma e está se reportando aos irmãos de Filipos. E ao que tudo indica, quando a gente estuda a carta, não parece que há grandes problemas, né, na igreja de Filipos, né? Por exemplo, se a gente vai para a igreja de Corinto, né, vê Paulo citando vários problemas, né, e repreendendo. Aqui Paulo parece que não tem grandes problemas. Mas no capítulo 2, nós podemos perceber que há um convite do apóstolo Paulo à união e à humildade da igreja de Filipos, dos irmãos em Filipos. Possivelmente, a Bíblia não cita, mas possivelmente havia algum tipo de atrito, sim, algum descompasso na comunhão. E talvez o capítulo 2 que nós acabamos de ler aqui seja um dos capítulos mais lindos, né, que a Bíblia Sagrada tem. A Bíblia toda é linda, mas alguns capítulos nos chamam a atenção, né? E no primeiro versículo, o apóstolo Paulo parece que busca ali um conforto para os irmãos de Filipos, né? Para os filipenses, que ele diz: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão. Então ele está ali convidando os irmãos a buscarem no Senhor, no Espírito Santo, algum tipo de consolo, algum tipo de afeto, algum tipo de comunhão, algo que traga a eles de fato uma união. No versículo 2, ele faz um convite à comunhão e a uma união de sentimentos, né? Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Um convite, né, irmãos, a todos estarem com o mesmo propósito, sem dissensões, sem divisões, buscando no Senhor, no Espírito Santo, no amor e em Cristo, uma mesma coisa. Nós sabemos, irmãos, que para se alcançar um objetivo, as pessoas precisam, se elas estão em mais de uma pessoa, elas precisam, e é bom que estejam em mais de uma pessoa, né? Porque sozinho é muito mais difícil, né? Se eu não me engano, é Eclesiastes que fala que se estiver sozinho, se alguém cair, quem vai levantar, né? Mas se estiverem 2, né? Um ajuda o outro. Então sempre quando nós temos um mesmo objetivo e estamos mais de uma pessoa, nós precisamos seguir uma mesma direção. Precisamos estar numa mesma concordância. E aqui o apóstolo Paulo parece estar fazendo esse convite
aos filipenses a estarem numa mesma comunhão, estarem numa união de sentimentos, né? No versículo 3, Paulo começa a se aprofundar mais no que ele, talvez no que ele queira passar de maior importância nesse capítulo, que é um convite à humildade, né? Então ele faz um convite para que os irmãos de Filipos sejam humildes, considerando os outros melhores do que a nós mesmos. Isso é muito profundo, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui, irmãos, pode ser aplicado em qualquer dimensão da nossa vida, né? Nós estamos aqui num culto de família, e a igreja é um conjunto de famílias, né? Nós somos uma família de famílias, né? Nós consideramos, tanto é que nós tratamos uns aos outros como irmãos, né? Tem esse sentido de comunhão, de sermos filhos de Deus, através da adoção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, Paulo está trazendo esse convite, né? E quando ele fala, não façais nada por contenda ou por vanglória, ele já começa a fazer um convite à humildade, né? Não faça nada pensando no que as pessoas vão dizer, não faça nada pensando se você vai ser elogiado, né? Se você vai ser adulado, se alguém vai chegar e dizer, nossa Deus meu querido, que lindo esse hino que você cantou, nossa Deus, que palavra que você pregou, meu Deus, que hino lindo o coral cantou, que maravilha está sendo o culto, né? Eu amo o culto da família mais do que os outros, né? Não façamos nada esperando isso. Não é esse o sentimento que Cristo quer que haja em nós. Por isso Paulo fala que você considere os outros superiores a você mesmo. Em 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 5, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, Paulo começa aqui a convidar os irmãos de Filipos a não fazerem nada pensando nos elogios, a não fazer nada pensando no destaque que ele vai ganhar. E aí eu quero dizer uma palavra para você aí, que está lá no fundo da igreja, e que talvez pense que ninguém nota a sua presença. Talvez você entrou aqui hoje e ninguém foi falar com você. E talvez você já veio aqui mais de uma vez e ninguém falou com você. Mas eu quero dizer que eu que estou aqui falando nesse microfone, não sou mais importante do que você que está aí recebendo a palavra. Porque todos nós, irmãos, fomos convidados para sermos servos. E o que nós precisamos é servir uns aos outros. É isso que Paulo vai começar a dizer. No versículo 4 ele diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Aqui Paulo faz um convite a servir aos outros, a buscar o bem aos outros. E aí eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 diz, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um do que é de outrem. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Isso aqui é muito lindo, porque fazer algo sem ter interesse em si mesmo, desinteressado, é algo muito difícil, até mesmo em nós cristãos. Paulo vai se aprofundar um pouco mais aqui, mas eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho que eu ouvi, que me marcou muito. O pastor Douglas Gonçalves contou que assistiu uma entrevista do Simon Sinek, que é um escritor muito conhecido, e ele falou que aquele escritor estava entrevistando um jovem, um cantor nos Estados Unidos, e aquele cantor, entre muitos testemunhos, experiências que ele teve, ele falou que contou uma que ele resolveu passar numa Starbucks, que é aquelas lojas de café, né? E lá é muito drive-thru. Ele resolveu ir no drive-thru, e a hora que ele estava, na hora de pagar, algo falou com ele, paga o café do próximo carro que vai vir. Ele falou que deu aquilo na cabeça dele, ele falou, virou para o atendente e falou,
eu quero pagar o meu, eu quero pagar dessa moça que está vindo aí atrás. E quando ela chega aqui, você fala assim, ó, o carro da frente pagou e mandou te dizer que você é muito amada. E ele falou que ele saiu numa vibração ali com o carro, feliz da vida, nem sabia quem era, não viu a reação daquela mulher. E aí o Simon Sinek falou com ele, deixa eu te contar, a ciência já provou que quando você faz algo por alguém desinteressado, sem esperar nada em troca, o nosso organismo, ele libera um hormônio chamado ocitocina, que é o mesmo hormônio liberado na mulher quando ela está dando à luz a um filho. A mulher, inclusive a ciência diz que esse hormônio ajuda nas contrações da mulher e ajuda no parto, né? E é por isso que em meio a tanta dor que a mulher sente na hora do parto, ela sente um prazer enorme quando a criança nasce. Tanto é que hoje em dia, com tudo filmado, né, a primeira coisa que o médico faz é colocar a criança ao lado da mãe, e a gente sente no olhar da mãe aquele sentimento de amor assim, indescritível, né? E ele estava dizendo que é isso, e toda vez que a gente faz algo por alguém de forma desinteressada, o nosso organismo libera a ocitocina, e a gente sente um prazer inexplicável de ter feito algo por alguém que a gente nem conhece. E aí ele falou assim, e mais, a pesquisa seguiu em frente e disse, a pessoa que observa o bem sendo feito para alguém também recebe uma carga de ocitocina, e a pessoa que recebe o bem também recebe uma carga de ocitocina. E é por isso que a gente tem essa sensação boa de fazer algo por alguém. E esse mesmo jovem contou que ele estava numa outra cidade, num hotel, que ele foi cantar, e que quando ele estava no lugar do café da manhã, ele viu 3 mulheres entrar, e ele havia perdido a mãe dele já havia uns 10 anos. E ele falou que quando aquelas mulheres entraram, que ele, por algum motivo, lembrou da mãe dele, deu uma saudade da mãe dele, que já tinha falecido há 10 anos. E ele pensou, puxa vida, eu queria tanto tomar um café com a minha mãe, mas eu vou falar com elas, eu vou tomar um café com elas, eu vou pagar o café delas. E ele chegou todo sem graça, perto daquelas senhoras, e falou, desculpe eu estar incomodando vocês, mas eu perdi minha mãe há 10 anos atrás, e quando vocês entraram, me deu uma saudade da minha mãe, e eu fiquei com saudade de tomar café com ela, será que eu podia pagar para vocês esse café? E disse que uma daquelas 3 mulheres se levantou, deu a volta na mesa, e falou assim, tem uma semana que meu filho morreu, ele tinha mais ou menos a sua idade, e aquela mulher abraçou aquele jovem, e eles choraram ali juntos. E esse sentimento que nós estamos sentindo aqui de ouvir esse testemunho é a carga de ocitocina que está sendo derramada sobre nós. A ciência descobre algo que Deus já fez há muito tempo. Não tem vantagem nenhuma na ciência, porque ela simplesmente comprova empiricamente algo que Deus já fez. E por que isso acontece conosco, irmãos? Porque nós fomos chamados para servir. Deus colocou no nosso organismo, na nossa biologia, a descarga de um hormônio que nos dá prazer em servir uns aos outros. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós fomos chamados para servir. E não a servir a nós mesmos, mas servir aos outros. Por isso que o apóstolo Paulo diz, considerai os outros superiores a você. Seja humilde, não pense que você é alguém, não. Sirva o outro. E nós temos, irmãos, o maior exemplo de serviço na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo continua aqui a sua descrição, dizendo no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos aqui de Filipos? Que da mesma forma que Jesus foi humilde, que ele sendo Deus, ele se auto-humilhou. Não foi ninguém que humilhou Jesus não, viu? Antes da morte da cruz, onde ele foi humilhado por outros, ele mesmo se auto-humilhou. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito profundo, que todas as vezes que a gente vai para a Bíblia Sagrada, a Bíblia não manda os outros nos humilharem, não, manda nós nos humilharmos a nós mesmos.
pode ser que você seja um pouco resistente a isso e alguém te humilhe para você baixar sua bolinha, pode ser. Mas a ordem é: humilha-te a ti mesmo. Tem um versículo que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele te exaltará. A humilhação tem que vir de mim mesmo, porque foi isso que Cristo fez. Ele se auto-humilhou. Ele, sendo Deus, Ele abriu mão dessa condição. Não que Ele tenha deixado de ser Deus, viu, irmãos? Ele continuou sendo Deus, mas da sua posição de divindade. Ele assumiu a forma de servo, é isso que a Bíblia diz. Ele se desapegou de estar numa posição superior e se colocou numa posição igual à nossa. Olha o exemplo de Jesus. Quando Ele faz isso, Ele se coloca no mesmo nível que nós. Ele se permite passar pelas mesmas aflições que nós passamos. Ele se permite sofrer os mesmos sofrimentos que nós sofremos. E por isso mesmo, Ele está altamente qualificado para ser o nosso Redentor. Porque sentindo o que nós sentimos, sofrendo o que nós sofremos, mesmo assim, Ele, tendo a sua condição de Deus, Ele se colocou nessa condição. Ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua posição de Deus para se tornar servo, para nos dar a salvação. E aí o que eu quero que vocês pensem é que o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Filipos é isso: olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se auto-humilhou, que vocês também se auto-humilhem, se coloquem numa posição inferior. Não pensem que vocês são alguma coisa diante dos outros, não. Pensem que vocês não são nada, mas que Deus é na vida de vocês. Porque muitas vezes, irmãos, nós corremos o risco de ter orgulho da nossa espiritualidade, né? A definição, irmãos, de orgulho é admiração pelo próprio mérito, é a arrogância, é a soberba. Enquanto que a definição de humildade é a consciência da própria limitação, é a modéstia, é a simplicidade, é um sentimento de fraqueza, de inferioridade em relação aos outros. Por isso que servir ao próximo é uma ação que necessita que eu seja humilde. E é muito interessante quando alguém pede a gente para fazer algo, a gente às vezes faz porque a pessoa pediu. Não é porque a gente estava interessado em servir. Alguém pediu: fulano, você pode ir lá embaixo, tem uns negócios para trazer para cá. Alguém pediu e a gente faz. A gente não sente a descarga de ocitocina nesse momento, porque você não está fazendo voluntariamente. Você está fazendo quase que de forma constrangida. Foi feito um pedido e aí você ficou meio constrangido de dizer que não. Às vezes você vai até reclamando, né? Esse irmão é folgado, hein? Pedindo para fazer as coisas em vez de ele mesmo fazer, né? Às vezes a gente está reclamando. Não é assim que Deus quer que a gente sirva. Deus quer que nós sirvamos de forma desinteressada. Eu vejo que algo precisa ser feito, eu não espero ninguém me pedir para fazer, eu vou lá e faço. Estamos num culto de família, isso é totalmente aplicável para as famílias. Tem louça na pia? Não espera a esposa pedir para fazer, vai lá e faz. Você vai sentir um prazer tão grande de ver aquela pia limpa, você vai virar para a esposa e falar: ó, você viu a pia como é que está? Vai ou não vai? Você vai sentir um prazer, fala: meu Deus, eu lavei a louça da pia. E a sua esposa vai ficar tão feliz que ela não pediu e você fez. Você, filho, se acorda de manhã, sabe que a sua mãe quer que você arrume a cama, você já acorda dobrando o edredom, feliz da vida, esticando o lençol. Quando a sua mãe chegar no quarto, ela vai ficar tão feliz. E você também vai ter uma felicidade de fazer. Ô mãe, você nem precisou pedir, ó, tá lá prontinho, dá uma olhadinha lá no meu quarto. É servir de forma desinteressada. Eu sei que às vezes a gente quer receber elogio, né? Mas a gente
sente um prazer quando eu faço algo sem que o outro me pede. Na igreja, também isso é altamente aplicado. Tem uma situação que não está funcionando na igreja, não precisa esperar o pastor pedir para você fazer, não. Vai, se levante e faça. Seja voluntário. Sempre tem alguma coisa para ser feito que não está sendo feito. Deixa Deus te usar. Você foi chamado para servir. A definição de serviço, irmãos, é a ação de servir, de dar de si algo. Algo que se faz para alguém de graça, desinteressado. É verdade que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor sempre nos recompensa, porque Ele é misericordioso. Mas não faça esperando recompensa. Lembra do conceito de galardão? Olha que profundo. Esse é o conceito de galardão. Faz aqui sem esperar nada em troca. Não é porque você não vai ser recompensado, não. A sua recompensa já está garantida. Mas faça sem esperar uma recompensa imediata, sem esperar um reconhecimento das pessoas que estão lá. Faça pelo prazer de servir. Isso é muito importante. Seguindo aqui no texto, vou repetir o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele não esperou ser humilhado, não. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. No momento em que Jesus humilha-se a si mesmo, a humilhação da cruz para ele vai no pacote, porque ele mesmo, a Bíblia diz que ninguém tirou a vida dele, ele mesmo deu a sua vida. Por isso que para Jesus, apesar do sofrimento, apesar das dores, a missão dele ele cumpriu. Ele estava decidido a cumprir a sua missão, porque ele já começou ela quando encarnou. O plano da salvação já acontece no nascimento. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, e ele decidiu nos servir. E tem um versículo muito lindo, que Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Quando aqueles discípulos pedem um lugar no trono, um à direita, outro à esquerda, Jesus fala: meus queridos, aí os governantes, eles dominam as pessoas e por isso eles são servidos. Mas no reino de Deus, você não pode ser o dominador, você tem que ser o dominado. Você tem que ser o servo. Você será alguém no reino de Deus se você for o servo, se você for aquele que servir. Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, irmãos, é preciso nós termos essa consciência de que é necessário nos humilharmos, nos tornarmos humildes. Se nós nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, Ele nos exaltará. E para sermos servos, é preciso revestirmos de humildade. 1 Pedro 5 diz isso: revestivos da humildade, para que possam servir ao Senhor. Você se lembra do publicano, que quando orava, ele não conseguia nem levantar a cabeça, porque ele reconhecia que ele não era nada, enquanto que do lado estava lá o fariseu dizendo: eu não sou como esse aí não, eu jejuo, eu oro, eu dou minhas ofertas, não sou igual a esse publicano. Não, o publicano: Senhor, eu sou o mais dos miseráveis. E Jesus disse: foi este homem humilde que recebeu o perdão do Senhor. Nós somos chamados para servir, irmãos, e não para ser servidos. Nós precisamos aplicar a humildade nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Marido, não tenha por usurpação ser o líder da sua casa, mas humilha-te e sirva a sua esposa.
que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo uma posição aparentemente superior, se colocou numa posição de igualdade. Foi isso que Jesus fez. Esposas, sirvam ao seu marido, mesmo que ele não mereça. Faça de forma desinteressada, e você vai ver o poder de Deus agindo na sua família. Filhos, obedeçam aos vossos pais, sejam humildes, reconheçam que há uma autoridade de Deus na vida deles, e que eles querem o melhor para vocês, mesmo que eles falem algo que você discorda, que você pense diferente, mas seja humilde e obedeça aos vossos pais. Você vai ver a bênção do Senhor na sua vida. Precisamos aplicar a humildade nos nossos relacionamentos. Na Bíblia tem muitos personagens orgulhosos, que alguns conseguiram se humilhar e receber a bênção. Naamã foi um deles, né? Reclamou do rio sujo, mas aí ele, com uma forcinha lá, se mandasse você ir, você não faria? Então vá lá. Aí ele se humilhou e recebeu a bênção. Enquanto que o jovem rico não conseguiu receber a bênção, né? Ele tinha tanto presunção da sua riqueza, que ele saiu triste e não recebeu a bênção. Nos últimos versículos do capítulo 2 de Filipenses diz: porque Deus é o que opera, no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Para que você e eu sejamos uma referência, precisamos nos revestir da humildade. Para que possamos brilhar num mundo cheio de trevas, precisamos nos revestir da humildade. Jesus disse que todos iriam nos reconhecer como discípulos, no momento em que nós fizéssemos o que Ele fez, amarmos uns aos outros. Se você quer ser uma referência para as pessoas virem a Jesus, comece tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Comece a humilhar a si mesmo. Porque, irmãos, referência não é o destino. Referência é algo que indica onde está o destino. Nós, como referência, não somos o exemplo perfeito, mas nós precisamos indicar o caminho da perfeição, que é Cristo. Precisamos que as pessoas vejam em nós, percebam em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que estando na condição de Deus, não se apegou a essa condição, mas se humilhou, assumindo a forma de servo para se igualar a nós. Que o Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, nos ajude no nosso dia a dia, servirmos ao Senhor e servirmos uns aos outros. Aqui é relativamente fácil ouvir essa palavra. Difícil é amanhã, quando uma situação nos cercar, o Espírito Santo te lembrar dessa palavra e falar: olha, é a tua chance de se humilhar e ser semelhante a Jesus. O que nós queremos como igreja, irmãos, é sermos semelhantes a Jesus. O que eu e você precisamos como igreja é sermos semelhantes a Jesus, porque ser discípulo é imitar os passos do Mestre, e é Deus que nos capacita a fazer isso, irmãos. De nós mesmos nós não temos essa condição, mas o Espírito Santo nos capacita a seguirmos a palavra do Senhor e a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus.